Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mangolin e esse é o nosso encontro da disciplina de Filosofia Latino-Americana. Ah, alguns recados básicos aí. Quem já viu das outras disciplinas, eu preciso repetir isso, né? Porque nem sempre todos fazem as mesmas. Enfim. Lembrar algumas coisas do nosso calendário, né? Vocês já passaram pela TD1, pela TD2, que encerrou agora, as duas se encerraram no dia 28. E agora 27, e a partir do dia 28 começou a ATD3. Essa terceira atividade é de questões objetivas, portanto, vocês precisam acessar a atividade e responder ali algumas questões que já encampam o nosso material todo, né? Então, dá as 16 aulas escritas, mais as 8 aulas gravadas, né? E outros materiais aí à disposição de vocês. O, A TD1, eu já participei ali do fórum também, já passou por processo de avaliação. A TD2 está em processo de avaliação, até o meio da semana que vem a gente conclui isso. E depois do término, a TD3, a avaliação é automática, né? Você responde as questões, o sistema já te dá os acertos e os erros ali. E aí, entre o final da TD3, que é 5 de março, se não me engano, e o início do prazo da avaliação presencial, haverá uma semana ali de reabertura das atividades. Então, quem não conseguiu participar, né, de alguma das atividades, não conseguiu se organizar, né, para participar ali no tempo regular das atividades, terá essa outra oportunidade. Isso aí está tudo lá na nossa agenda pedagógica, né? Mas é sempre bom a gente dar o recado aqui para que vocês atentem para isso. Antes do período da avaliação presencial, nós teremos outra conversa dessas aqui. Então, nós nos veremos novamente. Dado o avanço desse primeiro bloco, né, em 15 dias nós já estamos nas provas finais, eu imagino que vocês já tenham passado pelo material didático todo, enfim, né, as aulas, as videoaulas, mais o material escrito, estejam próximos do final disso. Eu tentei, nas atividades, na TD1 e a TD2 em particular, né, que é onde a gente consegue trocar informações, né, no fórum mais diretamente, depois na TD2 vocês têm que produzir um texto, né, e eu consigo ali comentar algo também depois. Mas eu tentei chamar a atenção de vocês para dois aspectos que me parecem importantes. Primeiro, no fórum, ah, aquilo que nós chamávamos de filosofia latino-americana e filosofia na América Latina, que parece só um trocadilho de nomes aí, mas tem uma diferença fundamental aí, né? Primeiro, o, falar de filosofia na América Latina significa falar de todas as versões e vertentes da filosofia, no geral, né, de matriz europeia, e a partir ali do final do século XIX, mais ou menos 20, em particular, de matriz estadunidense também, como isso se desenvolve aqui, né? Como isso interfere no pensamento latino-americano. Inclusive na organização das universidades, na concepção da educação, no modo mais geral. Isso tem uma influência bastante grande e tem até os nossos dias. E pensar a filosofia latino-americana é aquela ideia de uma filosofia produzida aqui na América Latina que se diferencia de outra produção filosófica também a partir daqui, por partir de problemas fundamentais vividos dentro da América Latina. Ou seja, ao assumir uma problemática local, nós podemos produzir uma filosofia original. Isso significa rejeitar a filosofia produzida fora da América Latina? Significa rejeitar qualquer coisa que venha
de qualquer outro espaço, né, ou no tempo, né, então não nos interessa, né, nós vamos partir aqui descobrindo a roda da filosofia e produzir algo totalmente novo? Não, né? Produzir a filosofia latino-americana, ela vai se servir, evidentemente, do conhecimento humano acumulado, não só na filosofia, mas em todas as áreas possíveis. Só que ela vai ganhar, né, como característica fundamental, como critério de originalidade, né, partir de problemas locais. Esse é aquele grande debate estabelecido ali, que vocês já devem ter passado por ele nas aulas, né, entre o Zea e o Bondi, né, entre um mexicano e um peruano, né, que vão se questionar ali, olha, é possível fazer filosofia na América Latina? Né? E o Zé tem aquela obra famosa, né, enfim, e uma frase famosa que é a filosofia latino-americana como uma filosofia sem mais. Né? É filosofia. É filosofia por quê? Porque ela é um pensamento radical, né, que vai à raiz das coisas, né, uma reflexão profunda que parte do conhecimento humano acumulado até aquele dado momento, né, nos campos diversos, naqueles do interesse, ali, objeto da reflexão, mas uma reflexão profunda e uma tomada de posição a partir de problemas que são locais, de problemas latino-americanos. Ora, não há dúvida de que nós temos questões que são similares a outros povos e outras culturas, mas também não há dúvida de que nós temos questões que são muito específicas. É bastante diferente a produção filosófica ao longo do século XX na França e aqui na América Latina, que é quando isso começa a ganhar um certo corpo por aqui, né? Essa ideia de uma filosofia a partir dos nossos problemas, né? Ora, mas a Europa viveu ali no seu território a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? A França vai ver isso dramaticamente, né? Tá, nós vivemos alguns séculos de colonização. Né? O século XX, ele vai, o 19 e o 20 marcam, e não é o 19 inteiro, assim, né? Mas particularmente a segunda metade do 19 e a primeira metade do século XX, nós temos aí 100 anos, né, que marcam a passagem do sistema colonial na maioria dos territórios ah, aqui da América Latina para a construção nacional, efetivamente, né? Ainda que a gente tenha os processos de independência acontecendo, né, na primeira metade ali do século XIX, né, uma porção deles, essa ideia da construção nacional, né, e de formação das instituições e resolução de problemas locais, seculares e as contradições existentes entre as classes sociais existentes, entre aquelas os ex-escravizados, da população nativa, daqueles descendentes mais diretos, né, dos colonizadores, a presença ainda dos colonizadores, enfim, a pressão sofrida, né, pelas ex-metrópoles e as novas, né, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista e a fase monopolista do capitalismo e o imperialismo, né? Então, a ação dessas grandes potências, né, sobre países latino-americanos, as nossas desigualdades sociais gritantes e as nossas desigualdades regionais também bastante acentuadas, isso tudo levanta grandes problemas para a reflexão filosófica, problemas que precisam, né, de resposta, e de uma resposta, e são problemas e respostas que você não encontra no processo europeu, né? Isso não é um problema deles. Não viveram isso, né? Então, transplantar o mimetismo filosófico, ele ocorre em que momento? No momento em que você transplanta
não a produção filosófica de alguém, de uma determinada corrente que ocorreu em outro canto do mundo que não aqui. Então, o mimetismo não é você se utilizar do conhecimento produzido pela nossa espécie em qualquer lugar. O mimetismo é você transplantar para cá a problemática dessas correntes ou desses filósofos. Porque a problemática significa o quê? Significa, do jeito mais singelo da coisa, a quantidade de questões e o tipo, né, quais questões você levanta diante de uma dada realidade. Quais são as perguntas que você está fazendo, né, sobre aquilo ali que você resolveu pensar e estudar? O tipo de pergunta que você faz quer dizer bastante já do caminho que você vai seguir, né, e das preocupações que existem ali. Ora, as questões, as perguntas levantadas a partir de problemas de outros continentes, de problemas europeus, enfim, não são perguntas razoáveis para os nossos problemas aqui, né? Se vocês pensarem, por exemplo, aqui nós vivemos desigualdades sociais tão gritantes, né, e realidades geradas por essas desigualdades tão distintas, que você pode até conseguir, por exemplo, e aí se geram esses modismos filosóficos, né? Você pode até encontrar um determinado nicho populacional situado ali numa dada estratificação social que começa a encontrar aqui, isso da segunda metade do século XX para cá, questões próximas de algumas das versões do existencialismo, como ele se desenvolve na Europa. Isso pode acontecer. É um grande evento dos setores médios urbanos, por exemplo. Muito recente aqui no Brasil, né? Mas assim, esse é um grande atrativo, né, para setores médios urbanos, setores médios mais remediados mesmo, né, que vão levantar algumas das questões fundamentais do existencialismo. Os problemas levantados ali, que eles podem fazer sentido para esse nicho, né, para esse pequeno grupo, ele não faz sentido algum estruturalmente nos países da América Latina e não faz sentido algum para a grande massa da população, enfim, de trabalhadores de modo geral. Então, assim, o que dá a possibilidade de uma filosofia latino-americana, né, é a possibilidade de originalidade. Originalidade significa o quê? É uma filosofia que parte dos nossos problemas. E é uma filosofia que vai necessariamente, né, ter um peso bastante grande nas áreas da política e da ética, né, exatamente porque nós estamos falando de uma região do planeta que foi, né, do século XVI para diante, palco de grandes transformações muito rápidas e extremamente violentas, né? E gerando, como eu já disse e insisto, desigualdades as mais gritantes, né, nesses espaços todos. Então, nós temos não só a possibilidade de uma filosofia original, mas a necessidade de uma filosofia original. É urgente, né? E é isso que vai movimentar vários dos pensadores que vocês estudaram aí no material didático, é isso que vai movimentar a gente muito séria, muito boa, né? Dizer assim, olha, nós precisamos, né, produzir algo de original nesse nosso espaço. Daí que eu pedi a vocês que fizessem um comparativo ali, né, na TD2 entre alguns desses pensadores, assim, tentar pegar, na verdade, tentar identificar o que diferenciava cada um deles. Eu falava do José Martí, que é cubano, do Rodó, que é uruguaio, do Engenheiros, que é argentino, e do Mariátegui, que é peruano. O Peru, aliás, tem uma produção filosófica interessantíssima, a gente conhece muito pouco, né? Vê que a nossa disposição é algo que a filosofia latino-americana já pensou, né? Merece ser
se avançar. Nós temos muito mais informações no geral de países da Europa ou de estados nos Estados Unidos do que as informações de países aqui da nossa região. Eu acho que fatalmente todo mundo aí que está fazendo o curso já deve ter lido uma porção de livro de filósofos europeus, né? Dos filósofos latino-americanos, a gente raramente vai fazer. Insisto, no Peru, o Peru tem uma produção intelectual interessantíssima, né? Aliás, dessa segunda metade do século XX aqui no Brasil, aqui na América Latina, o Peru ele está não só na base do que se convencionou chamar depois de filosofia latino-americana, né? E que impulsiona a filosofia da libertação, depois lá com Henrique Dussel, etc., e morreu o ano passado, né? Mas também o Peru está na base da teologia da libertação, né? Que é um movimento, né, cristão, né, da igreja progressista, e que vai dar uma dimensão da vida cristã, né, uma dimensão teológica para a vida cristã na América Latina, mais engajada, né, e mais relacionada aqui às nossas contradições. O, o Bondi, né, o Mariátegui está antes disso, e na Teologia da Libertação é o Gustavo Gutierrez, né, que é considerado um dos fundadores ali da Teologia da Libertação. Ao lado do Leonardo Boff, que é brasileiro, né, e de outros dois latino-americanos. Então, assim, a filosofia é latino-americana quando ela parte, então, de questões, né, e de problemas que são locais, né? Essa é a grande questão. E é bastante importante que a gente dê essa dimensão de seriedade da filosofia. E aí, no geral, professores de filosofia e estudantes de filosofia tendem a torcer o nariz para isso, porque o pessoal gosta muito da filosofia da parte do vamos pensar, e nós ficamos ali pensando e conversando um monte de coisas, e aí e a estética, e etc. e tal. E isso tudo meio que deslocado, né, deslocado do chão, né, meio que, né, num dado ponto ali na estratosfera, como se fazer filosofia fosse uma atividade prazerosa, né, em que você pode ali provar do manjar dos deuses, do conhecimento, né, e se descolar da canalha humana, né, que te cerca, etc. Tem muita gente que estuda filosofia e que se dispõe a fazer isso, não só aqui no nosso território, mas pelo mundo afora, né? Mas nós não podemos nos esquecer que a filosofia ganhou força como, primeiro, né, como tentativa de explicação da realidade para fugir do universo mítico religioso, e nisso os pré-socráticos cumpriram um papel fundamental, e depois a filosofia cumpriu um papel militante, né, político, ético muito importante, questionando as bases e os valores e os costumes, né, da sociedade ateniense, produzindo filosofia política, produzindo ética, questionando o conhecimento, interpretando o universo simbólico e as artes e o prazer estético, e pensando no universo mítico de outra forma e no fim último das coisas, tentando dar algum tipo de fundamentação teórica para isso, enfim. A filosofia sempre foi algo muito engajado, né, e muito ligado às respostas necessárias, respostas profundas, né, mas respostas para a vida, e não um deleite que se vive em torno de modismos filosóficos, né, desse ou daquele livro da moda, para que as pessoas fiquem ali fazendo citações em outros idiomas para parecer inteligente. Filosofia é mais que isso.
E quem nos ensinou bem isso foram grandes e corajosos pensadores e pensadoras aí durante o século XX aqui na América Latina. Bem, nós conversamos mais aí na próxima. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Meu abraço para vocês e até a próxima.